Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live. Hoje falando sobre ansiedade. Você não é a sua ansiedade. Pra ti que sofre com isso, sofre com ficar com a cabeça lá no futuro, lá na frente, pensando no quadro da moldura do desespero, quadro do desespero na moldura do terror. Vem comigo, porque entre nós, uma pessoa que tem ansiedade, eu sou uma pessoa que às vezes disparo em minha ansiedade, ela nunca imagina que o final da história do que tá acontecendo vai ser bom. Ela tem certeza que vai ser uma catástrofe. A cabeça não desliga. E aqui é muito importante que a gente coloque os pingos nos is. Eu não sou ansiosa. Tu não é ansiosa. A questão é completamente outra. Eu estou ansiosa, tu estás ansiosa. E aí a gente tem que se perguntar, como que eu tô causando em mim a ansiedade? Como que tu tá causando em ti a ansiedade? E quando eu falo isso, não é pra te culpar, nem pra te chamar pra autorresponsabilidade. É pra tu recobrar o controle da tua vida. Que é a melhor coisa do que isso, do que teus pensamentos com ansiedade, normalmente são um fluxo incessante. E como seria se tu conseguisse dominar isso? E não tô falando de nenhuma fórmula mágica, não. É concreto. Eu nunca esqueço esses tempos que eu tava na cozinha aqui de casa. Era um domingo. E aí eu senti uma coisa estranha. Porque é assim que acontece com a gente que é ansioso. Só que o estranho que eu senti era uma paz. Porque a gente aprende a ser ansiosa. Era isso que eu queria te dizer com relação a isso. A gente tem os níveis neurológicos, é uma pirâmide de Robert Dilts, é uma representação, uma metáfora a respeito de como vai funcionando a nossa mente. Eu tenho a base dela, é o ambiente. Depois dela vem os comportamentos, como eu me comporto dentro desse ambiente. Mas eu só me comporto dentro desse ambiente porque eu acesso algumas competências. Mas e como eu acesso essas competências? Ao acessar as minhas crenças, os meus valores, porque eu sou. Percebe que eu fiz essa construção aqui, né? De uma pirâmide. E o nível mais alto é a identidade. Se eu digo que eu sou algo, ele vai repercutir em todos os outros níveis. Tá percebendo como é sério quando a gente diz que é algo? Então, quando eu digo que eu sou ansiosa, é porque eu tenho a crença disso, e eu trabalho com essas competências, e eu vou me comportar como dentro dos ambientes. Agora, se eu digo que eu estou ansiosa, fica mais leve, porque um pouco de ansiedade é bom. Não tem problema nenhum, faz a gente ficar alerta. O problema é o excesso, que faz com que tu não durma, que tu saia do presente. Então a gente tem que começar a perceber em que momentos que nós despertamos a ansiedade em nós. Porque há algum gatilho, há algo que acontece, nem que seja uma imagem que a gente cria, dispara na nossa mente, que faz com que eu me sinta ansiosa. Porque eu vou pensar naquilo. E eu vou começar a dar força para aquilo. Para aquele pensamento que vai se tornar uma emoção. Emoção é algo que eu sinto no corpo. Por que emoção? Porque provavelmente isso que eu pensei vai disparar lá na minha amígdala uma sensação de que eu preciso me defender. Se eu preciso me defender, eu tenho que estar alerta. Então eu já disparo adrenalina, noradrenalina, cortisol, tudo isso e meu corpo fica alerta. São neurotransmissores disso. Aí a partir dessa emoção que disparou essa química, neuroquímica dentro de mim, o que acontece? Eu sinto. Vai parecer redundante, mas é o que eu quero dizer. Eu sinto o sentimento. Ansiedade. Medo. Temor. Emoção, sentimento. Mas tudo a gente foi fazendo. Então, quando eu começo a me tornar consciente do que eu faço comigo mesma, eu começo a adquirir
conhecimento para fazer diferente. Então, essa história que eu tava contando pra vocês, que eu tava sentindo paz na cozinha e foi muito estranho, ela tem se repetido, porque hoje eu tenho noção. E aí eu consigo vencer essa quase vontade de criar ansiedade em mim. Então, o que aconteceu? Eu pensei, tá, eu tô querendo fazer isso comigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o resto do domingo com meu marido. Ele tava na sala assistindo TV, eu fui lá. E aí eu peguei o celular. Redes sociais. Pra quem quer ter ansiedade, tenha redes sociais. Fui mexer. Tava ali, né, de boa, só rodando, passando pra cima e tal. Daqui a pouco eu olhei pra ele assim... Rafael é o nome dele. Rafa. E ele quer. Pode me dar os parabéns. E ele, o que foi, Elisa? Eu acabei de achar com o que me preocupar. E ele olhou, tenho 2 palavras pra ti. Parabéns. Quando nós não temos com o que nos preocupar, uma pessoa que desenvolve em si ansiedade, ela acaba estranhando. Então ela não consegue, muitas vezes, principalmente no início, quando ela tá treinando, ter esse discernimento de ficar presente no presente. E ela vai e provoca nela a ansiedade. Busca sarna pra se coçar, até que acha. Aí pronto, ela completou o ciclo. Ciclo o quê? Da realidade. Eu tenho algo que me dispara, daí eu vou sentir, daí eu começo a me comportar como uma pessoa ansiosa porque pode acontecer alguma coisa, aí eu acho que tá acontecendo. E ali eu me afundo. Outra coisa que a gente não se dá conta com relação à ansiedade é algo muito simples. Do que a gente se alimenta? Se alimenta tanto de informações, quais informações que a gente se alimenta, como de alimentos mesmo a gente se alimenta. E eu posso te dizer isso porque quando foi pra casar, fui fazer clareamento nos dentes, então sem café, sem hibisco, sem nada. E essa história de tirar alimentos que continham cafeína fez na primeira semana com que eu me sentisse morrendo. Meu Deus, eu tô morrendo, eu tenho alguma coisa, só pode ser porque é muito cansaço. Não! Era a crise de abstinência de cafeína. E aí, quando eu comecei a introduzir aos poucos essa cafeína de novo, mas aos poucos mesmo, eu comecei a perceber o que acontecia comigo. As mãos ficavam geladas, o coração ficava atucanado, assim, né, batendo rápido. E eu disse, tá aí uma das formas que eu provoco em mim a ansiedade, por conta dos alimentos que eu ingiro. Quer dizer que eu fiquei sem tomar café e tal? Não. Quer dizer que eu passei a usar isso a meu favor. Já que eu sei que eu sou uma pessoa que metaboliza devagar e eu gosto de tomar, em que momento que é bom eu tomar? É bom eu tomar de manhã cedo, porque daí eu estudo e tenho os meus atendimentos, daí eu tô bem alerta e eu vou pra academia. Eu malho melhor, porque eu transformo essa loucura que começa a acontecer dentro de mim por conta dessa cafeína que deixa a gente agitado. Em vez de eu transformar isso numa ansiedade, eu transformo isso em mais força ou mais disposição para treinar, para ter minha força e tal. Depois do almoço, um cafezinho, morreu. Por quê? A gente acha que tem um sono reparador. E uma pessoa ansiosa, ela tem que ter um sono reparador. E aí ela tem que cuidar, fazendo a higiene do sono. O que ela tá fazendo no dia a dia dela, quando vai dormir? Porque o nosso sono, ele é preparado desde a hora que a gente acorda. Desde a hora que tu acorda, tu tá cuidando isso aí. Então, eu tenho que cuidar de que informações eu me alimento e de que alimentos eu me alimento, do que eu estou me nutrindo. E aí também não ir deitar enlouquecidamente depois de ter ficado horas mexendo no celular, vendo filme, aquela coisa toda. Não, tu tem que dar um tempo para ir baixando. Então o ideal é, eles dizem 2 horas antes, tu tem que te desconectar de tudo e de todos para dormir. Então 1 hora, meia hora, mas faz o teu ritual de limpeza do sono, porque uma pessoa ansiosa, ela precisa muito
cuidar disso. Porque é, digamos assim, a pílula da felicidade uma boa noite de sono. E não adianta, e tem que treinar também, deitar na cama e não ficar remoendo coisas lá do passado. Porque a gente gosta de fazer isso na hora de deita no travesseiro, né? Lá do passado ou um passado recente. Mais do que isso, a melhor fórmula mágica para ajudar uma pessoa que sofre de ansiedade é a rotina. Como assim, Elisa? Acordar sabendo exatamente quais são as tuas prioridades e o que tu tem que colocar em prática. Então, eu tenho a minha agenda aqui do lado. Quando eu finalizo o dia, eu já coloco ali, ó. 5 da manhã, ou eu vou botar uma caminhada, eu vou botar que eu vou estudar, depois atendimento, depois academia. Eu vou colocando ali as coisas que eu tenho pra fazer e que são importantes, que vão me levar pra vida que eu quero. E isso faz uma diferença. Por quê? Porque tu sabe pra onde tu tá indo. E o ansioso, ele quer saber do futuro. Então eu preciso também me ocupar. Mas, vamos lá. Se ocupar é diferente de produzir. Então, eu preciso produzir. As coisas que eu tenho listadas aqui são todas as coisas que vão me levar para a vida que eu quero. Muitas vezes a gente assume tarefas demais porque não sabe dizer não e dá aflição, ansiedade pensar que não vai dar conta. Que é uma coisa normal no dia a dia. Diz o Marcelo aqui, sou a prova viva disso. Não, mentira, falei mais que ele. Sou a prova disso. O viva foi por minha conta. Mas é que eu conheço esse divo, por isso que eu falo. Então, a gente precisa calibrar na gente que tá fazendo isso. E outra coisa, outras 2 vezes que eu me peguei no pulo foi assim, ó. Tava na praia, feriado acho que de 15 de novembro do ano passado. E fomos eu e o Rafa buscar a comida do almoço, né? E eu dentro do carro pensei, ai, que coisa estranha que eu tô sentindo. E eu, Elisa, tu sossega tua franga, tu não vai começar a encher o saco com isso. Deu, não, café. Tomei bastante café. Na hora eu respirei fundo, ok, fica presente, comecei a olhar o mar, olhar a paisagem enquanto a gente tava andando de carro e tal. Cheguei em casa, chazinho. Mas eu queria tomar café e, mas não, mais grande coisa. Dava. Não, preciso respeitar como funciona o meu corpo. E não vem com essa que vai deitar de noite, posso tomar tanto café que for que dorme. Porque eu achei a vida inteira, até 2 anos atrás, que eu era assim. Eu vou fazer 38 em agosto. E sim, eu dormia. Péssimo sono. Tava sempre atucanadíssima. Aí faz toda a diferença, né? Hoje eu quase nada vejo de TV, mas quase nada. Durante a semana nem vejo. Então, isso tudo ajuda a gente a ficar melhor. Eu cuido tudo que eu tô assumindo fazer. Quando eu vou assumir alguma coisa, eu já olho pra agenda, eu já tenho uma ideia de quanto tempo que vai durar o que eu tenho pra fazer. Outra vez, hilária. Não, mas hilária. Só não vou pegar o celular aqui que seria uma função. Mas a gente tava colando uns negócios aqui na sala e eu comecei... Percebam a minha linguagem. Eu comecei a querer me criar a ansiedade. Tava buscando na minha mente hipóteses para sarna para se coçar. Aí eu disse, não vou fazer isso. Sabe qual foi a minha tática? Porque quando a gente acessa a ansiedade ou começa a querer criar na gente a ansiedade, porque nós aprendemos isso na nossa infância, a nossa cabeça vai pro futuro. No passado é depressão, futuro. E aí eu pensei, eu preciso voltar para o presente. Essa é a chave. Técnicas para voltar para o presente. E não pensem que são técnicas mirabolantes, são técnicas fáceis. A parede, essa parede que tá colado o negócio ali na sala, tá colado uma árvore da vida, ela é com os tijolinhos, acho que é PVC, sabe? Tem vários tijolinhos. Eu simplesmente, enquanto eu segurava o negócio lá pro Rafa, comecei a contar de baixo pra cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquilo foi dando alívio. Por quê? Porque eu voltei pro presente. Então a gente tem que cuidar o que a gente diz pra gente mesmo.
Lembrar que tu normalmente está trabalhando com possibilidades. Então, quando tu perceber que tu tá criando em ti a ansiedade, e a ansiedade é excesso de um futuro catastrófico, volta pro presente. Trabalha com o que de concreto tu tem. Nem que seja tu fazer essa técnica, que é excelente, ainda que seja simples, não subestima, de descrever. Essa aqui é uma garrafa roxa, lilás, o bico dela é transparente, ela é de metal aqui, mas a parte do engate é de plástico, eu posso colocar meu dedo aqui, ela deve caber umas 750 ml no máximo, isso aqui não é de 1 litro, pode parecer besta, tá? Mas é o que a gente precisa. E presta atenção também na tua respiração. A tua respiração, quando tu está provocando em ti a ansiedade, ela tende a ficar curta. Então volta, oxigena. Eu sempre vou dizer, todas as minhas dicas são simples. A complexidade reside em colocar em prática. Percebe do que tu tá te alimentando. Percebe se tu tem ingerido alimentos altamente estimulantes. Percebe se tu tem rotina. Pessoa ansiosa precisa ter rotina. Ela precisa acordar sabendo o que vai fazer no outro, naquele dia. Pessoa ansiosa precisa ter rotina, que nada mais é do que acordar sabendo o que vai fazer. Porque a gente tem uma grande tendência a acionar a ansiedade na gente quando começa a sobrar tempo. E eu não tô dizendo pra tu te ocupar enlouquecidamente, porque aqui não é se ocupar, é produzir. Eu tô te dizendo pra cuidar de ti e achar formas de se distrair quando a mente quiser te levar pro futuro, distrair com algo no presente. Nem que seja o carinho de uma pessoa que tu ama, nem que seja uma ligação pra uma pessoa que tu ama, porque hoje em dia a ligação tá mais que o WhatsApp, né? É pedido de casamento. Tá, pessoas, a gente pode falar um mundo sobre ansiedade, mas o que eu tinha pra dizer hoje era isso, tá bem? Um beijo enorme!